Bom dia, queridos. Graça e paz. Que bênção podermos dizer Ebenezer neste dia. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. E agora são exatamente 7 horas e 4 minutos, manhã do dia 8 de abril de 2026. E você que nos acompanha através da nossa rádio, também passa a nos acompanhar também através da nossa rede social, Facebook. E logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado. Nessa manhã eu quero ler para você o texto que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 12 ao 24, que diz assim o texto: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria humana, mas na graça de Deus temos vivido no mundo, e especialmente convosco. Pois não vos escrevemos para outra coisa, senão aquilo que já lemos e reconhecestes, e espero que até o fim o reconheçais. E também espero que, assim como já nos reconhecestes em parte, também sejais reconhecidos em parte, para que tenhamos de que nos gloriar no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E em razão disso, eu quis ir a ter convosco antes, para que tivesses uma segunda graça. E por vós passar a Macedônia, e de Macedônia ia ter convosco na Judéia. Porventura, quando planejei isso, fiz o leviamente? Ou as coisas que planejo serão segundo a carne, para que haja em mim um sim, sim, e o não, não. Mas o Deus que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. E quanto a mim, eu invoco a Deus por testemunha sobre a minha alma, que por não ter ido ainda a Corinto, não me usei de rigor, não que dominemos sobre a vossa fé, mas somos cooperadores da vossa alegria, porque pela fé estáis em pé. Hoje eu quero falar para vocês sobre mudança. Aliás, Paulo muda seus planos e as lições da segunda carta aos Coríntios. Aqui. Mudança de plano. Então hoje nós vamos refletir sobre um tema que permeia, que está envolta na vida cristã. Ou seja, flexibilidade nas nossas decisões e planos diante da soberania de Deus. Ou seja, nós planejamos, mas às vezes Deus quer que mudemos esses planos. Não é vergonhoso, é simplesmente obedecer à voz de Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre mudança de plano. Eu já mudei de planos algumas vezes, claro, mudanças de planos. Ser orientado por Deus. E é esse Deus agora que nós estaremos orando, falando a Ele, eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver nesse momento, vamos nos unir em fé. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, ó Deus, pelo alimento que temos sobre a mesa, obrigado pela família que temos. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles também que nos acompanham e nos acompanhará ao longo deste dia. Coloca todos em tuas mãos como criatura, nas mãos do Criador. Deus, abençoa-nos com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que neste dia seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, de divisão, de ódio, de vingança, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos orientando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo para este dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A carta aos Coríntios, a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, é uma das cartas mais emocionais de Paulo. E ele aborda questões de relacionamentos, defesa do seu apostolado
e a necessidade de reconciliação com a igreja em Corinto. Paulo havia planejado visitá-los, mas não pôde cumprir essa promessa. A sua mudança de plano gerou desconfiança entre o povo ali de Corinto. Isso acontece nos nossos dia a dia. Às vezes nós temos um objetivo, temos um plano e de repente Deus muda aquilo ali. Eu vou dar um testemunho breve. Esses dias eu estava pensando em trocar o carro e até fui na loja. Cheguei na loja e fui tratado mal, sabe? E quando olhei dentro da loja de uma determinada marca, eu olhei que tinha outro carro, de outra marca, que era o que eu já tinha planejado comprar. Aquilo me chamou a atenção. Inclusive estava com um laço em cima, aquele laço quando você compra um carro e tem um laço em cima. E eu perguntei, esse carro já está vendido? Ele falou, já está vendido. Mas ali na hora eu senti, esse é o tipo de carro que eu preciso comprar. Eu saí dali, cheguei em casa, liguei para outra agência aqui em Blumenau e eu fui tratado tão bem que eu falei, puxa vida, mudança de planos. Deus muda os nossos planos. Nós precisamos saber quando Deus está no negócio. Às vezes nós até usamos o nome de Deus, dizendo que é Deus que está fazendo e não é. Porque quando Deus faz, Deus não deixa engano nenhum. Não deixa engano. Para vocês terem uma ideia, no dia que eu passei o carro que eu comprei para o meu nome, o outro que eu deixei na loja foi passado para o nome da outra pessoa também. Não ficou dentro da loja para vender. Foi rápido o negócio. Então, quando nós fazemos a análise desses textos que nós lemos aqui, no versículo 12, Paulo fala sobre sua consciência e integridade. Ele se apresenta como um homem que viveu em santidade e sinceridade, contrastando sua abordagem com a sabedoria do mundo mundana. Já no versículo 17, Paulo se questiona se sua mudança de planos foi leviana, e ele enfatiza que não age de forma inconsciente, mas age sob a direção de Deus. E no versículo 22, Paulo, ele fala sobre o selo do Espírito Santo, que é a garantia da promessa de Deus. Então isso nos lembra que a mudança de plano não anula a fidelidade de Deus, pelo contrário, fortalece. Deus mostra que está ao seu lado. E quando nós pegamos o texto para analisar a teologia de Paulo, a mudança de planos de Paulo reflete uma profunda confiança na soberania de Deus. Ele não se vê como alguém que falha em cumprir promessas, mas como um servo que busca obedecer ao chamado divino, mesmo que isso signifique mudar sua agenda. E nós mudamos nossa agenda quando Deus age, quando Deus fala. Então aqui Paulo traz lições para as nossas vidas. Quais são as lições práticas que nós tiramos desse texto que Paulo escreveu? A primeira lição é a flexibilidade nas nossas vidas. Ou seja, ser flexível nas tomadas de decisões. Assim como Paulo, muitas vezes nós temos planos que podem não se concretizar. Então isso nos ensina a sermos flexíveis. A vida cristã é cheia de surpresas e mudanças. Nós precisamos estar abertos para o que Deus tem para cada um de nós, mesmo que isso signifique abrir mão de nossos próprios desejos. A segunda lição é a confiança na soberania de Deus. Tem muita gente confiante em si mesmo. Então, quando enfrentamos mudanças inesperadas, devemos lembrar que Deus está no controle. A nossa confiança deve estar no Senhor e não nas circunstâncias. E assim como Paulo experimentou a paz de Deus em meio às incertezas, também podemos encontrar consolo e direção em momentos de confusão. E a outra lição é a importância da comunidade.
Paulo fala sobre ser cooperador na alegria do povo em Corinto, da igreja de Corinto. A vida em comunidade ela é vital para o crescimento espiritual. Então precisamos uns dos outros para nos encorajarmos e nos mantermos firmes na fé, especialmente quando nossos planos não saem quando não esperamos, do jeito que nós esperávamos. Ah, não, eu vou fazer isso porque eu estou sentindo que foi Deus que abriu a porta e as coisas não acontecem. Você sentiu errado. Espírito Santo não foi Deus que fez, foi a tua emoção, a tua razão. Você queria que acontecesse. E a última lição aqui é o papel do Espírito Santo. Paulo menciona o selo do Espírito como uma garantia. Então isso nos lembra que independentemente das mudanças, Deus nos deu o Espírito Santo como nosso consolador e guia. Devemos buscar sua direção em nossas decisões diárias. Quando as nossas decisões não se concretizam, é porque Deus não estava ali. E muitas das vezes até se concretizam por insistência humana, não por direção de Deus. Então eu quero concluir dizendo aqui para você que está nos acompanhando, querido, que a mudança de planos de Paulo nos ensina que devemos nos submeter à vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então que possamos aprender a confiar no Senhor, mesmo quando nossos caminhos não são os que planejamos. Então que a nossa fé seja sempre elevada, independentemente das circunstâncias, e que possamos ser cooperadores da alegria um dos outros, e sempre buscando a direção do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz.